Suzano e Raul Brasil. Uma cidade e escola atingidas por uma tragédia que é de todos nós. 2 jovens ex-alunos do colégio atiraram contra estudantes e professores e se mataram depois. Todos nós morremos um pouquinho. 10 vidas lá se foram. A semana nem tinha acabado e outro jovem do outro lado do mundo filmava 2 atentados que ele fazia em templos islâmicos, isso na Nova Zelândia. 50 mortos. Imagens na rede e o atirador preso. Nessa segunda, um homem disparou tiros em um bonde na Holanda e matou de cara 3 pessoas. Em comum aos 3 casos, cada vez menos incomuns, o acesso às armas, aos sites insufladores de ódio e as campanhas pró-armamento, uma novidade nefasta e preocupante por aqui. No sofá, para nos iluminar sobre esse assunto, a especialista em segurança pública e políticas de desarmamento, Ilona Szabo. Então, assim, para mim, a pergunta que eu quero te fazer, que eu estou pensando desde o último final de semana, lendo com muito carinho o teu livro que eu recomendo, Como Desarmar essa Violência que eu tenho a sensação de que dominou o nosso cotidiano. Bom, primeiro, obrigada, é um prazer enorme. E a gente está aqui falando no meio de mulheres que eu admiro, que são potentes e potência sobre esse tema. E a gente precisa muito conversar, porque eu acho que a primeira fase desse desarmamento é o de espírito, né? Porque a gente está, na verdade, num momento onde a gente não está conseguindo conversar, Astrid. Então, acho que a gente pode dividir essa conversa no que a gente pode fazer enquanto cidadãos e cidadãs, e aí eu faço um apelo maior ainda às mães, às mulheres. A gente tem um papel imenso nessa pacificação desse país, né? O que nossos representantes precisam fazer em relação a políticas públicas, né? E o que eu acho que todos nós precisamos aprender novamente, a escutar, a dialogar e a entender que é possível, porque se a gente não acreditar que é possível, essa esperança que a gente tem que renovar, a gente não vai dar espaço, que é o passo de saber que todo mundo quer a mesma coisa. Então, não interessa de que lado a gente está, a gente precisa deixar os lados de lado e saber que todo mundo quer viver num país seguro. A gente tem uma sensação de insegurança e de impotência e de que não tem solução. Então, isso gera um medo muito grande na gente. E eu acho que isso é que faz também muita gente caminhar para achar que uma solução mais rápida, como é a flexibilização das armas, para mim é uma solução rápida, não é uma solução, é uma solução errada. Eu acho que vem desse lugar. Você não acha que é isso? Porque a sensação que eu tenho é que não tem solução, sabe? Uma boa notícia, tem solução. Várias cidades no Brasil e mundo afora viraram essa página da segurança, mas requer, primeiro, a gente entender o contexto, justamente entender o que está acontecendo, ter dados. Segundo, que políticas públicas funcionam, porque quando a gente tem medo, quando a sociedade está com medo, muitas vezes a gente acha que tem atalho. E para mim, acho que é muito importante essa conversa sobre posse, porte de armas, e não é sobre proibição total, é sobre controle, né, e como é que a nossa legislação está aí para isso, mas que a gente entenda que a gente tem um Estado que é obrigado, pelo nosso pacto com ele, a nos proteger. Que não somos nós obrigados a nos armar no sentido literal. É uma inversão. Isso é uma inversão de valores. Isso, eu não quero ser potencialmente uma assassina, eu não quero. Tem gente que quer ter uma arma em casa e a gente pode falar sobre isso, está na lei. Eu não sou contra que essas pessoas tenham armas em casa, mas eu acho que a gente tem que entender quais são os riscos que isso traz. Poder ter uma conversa com pais e mães, dizendo, olha, se essa é a sua escolha, entenda que é uma baita responsabilidade, que você tem mais risco na sua casa, de ter acidentes com crianças, de ter um suicídio com arma de fogo, de ter, na verdade, sua arma roubada num ataque, ser usada contra você, do que você conseguir reagir. Sim. É importante que você saiba. Ilona, eu ia te perguntar, porque toda vez que acontecem episódios de tragédias como essa, também surge, ou ultimamente tem surgido, um pensamento vigente que é assim, se as pessoas em volta estivessem armadas, isso não aconteceria. E aí eu ia te perguntar, assim, estatisticamente, o que a gente sabe? Porque eu penso que a arma é um dos fatores, tem tantas outras coisas em volta, né? Como é que a gente pode construir uma sociedade mais pacífica? E o que a gente tem estatisticamente em relação a isso? Assim? Perfeito. Acho que muito importante, em lugar nenhum do mundo,
vai negar essa evidência. Mais armas em circulação, mais morte por arma de fogo. Sim. E é um pouco, não pode ser diferente. Você não apaga incêndio com fogo, tá? Então, a arma de fogo, ela tem uma capacidade letal de um conflito banal, que poderia até ter um soco, uma agressão, mas ele acaba virando uma morte, né? E aí não tem volta. Então, a arma de fogo, gente, tem que pensar muito. Você quer usar isso? Você pode usar isso? Se prepare para usar isso. E você quer depois andar com isso? Porque dentro de digamos, num contexto como o nosso, um Estado democrático de direito, o monopólio da força, do uso da força, é do Estado. Então, a gente tem forças policiais, tem, no caso de militares para usar, enfim, se tivesse um ataque, alguma ameaça à soberania brasileira. Só que a gente tem que entender que os cidadãos, ao invés de, na verdade, falar eu vou resolver com as minhas próprias mãos, vamos botar mais lenha na fogueira, a gente tem que cobrar que o Estado cumpra esse papel, que é o primordial. O que você falou, o Estado ele é responsável pela nossa segurança. Ok. O que eu, como cidadão, posso fazer? Perfeito. Na minha casa, no meu dia a dia? Então, primeiro a gente tem que se informar. A gente tem que saber o que funciona e o que não funciona e dizer, olha, o que a polícia, qual é o papel da polícia, qual é o papel das instituições de segurança pública e de justiça criminal. Isso hoje, gente, não vamos dizer, não é que tem que deixar para o governo. A gente tem que saber das questões que nos tocam, né? Então, por isso, o nosso trabalho também não é só fazer agenda técnica, mas é traduzir isso para a população. A gente tem muito material acessível sobre isso. Mas até um passo atrás, quando a gente fala em prevenção da violência, porque eu acho que como a gente está falando de uma tragédia no ambiente escolar, é muito importante a gente falar sobre isso. O primeiro passo para uma sociedade segura começa em casa. Se você não tem isso em casa, vai para a escola, porque é ali que a gente tem que conseguir. Né? E o que é, no mais básico, hoje no Brasil, a gente tem muito essa história assim, aumenta a pena, prende todo mundo e mata bandido. Se isso der certo, eu vou dizer, a gente estava no país mais seguro do mundo. A gente faz isso há muitos anos, infelizmente. Nossos números são os números que eu fico mais frustrada, decepcionada de ver que a gente não consegue virar essa página há muitos anos. Nós somos o país com o maior número de homicídios do planeta. Tem um recorte racial aí também, que continua fazendo com que esse ciclo vicioso de violência continue acontecendo. Pete, além do recorte racial, o recorte que a Gabi falou, assim, a violência invisível, porque a violência ela é um contínuo, gente, ela começa em casa, então você vai ter violência contra crianças, mulheres, e ela vai escalando até que a gente tem um corpo. E o que a gente conta é o corpo, mas a arma também ela está presente nesse ciclo da ameaça, do medo, das relações, enfim, que a gente fala não pode sair, de poder, né? Então a gente tem que pensar nisso. Mas, novamente, eu acho que isso é educação, né? Aí só vou voltar para esse ponto da educação, porque o que é um país seguro, civilizado? É onde eu sou educada a saber como é que eu me regulo, qual é o meu comportamento na minha sociedade, né? E aí, em segundo lugar, se eu falho, eu tenho uma comunidade que me apoia, dizer, olha, não é legal jogar lixo no chão, não ultrapassa o sinal vermelho, você não pode estar fazendo a música alta a hora que quer, etc. Conversa com os vizinhos antes, no dia da festa, quer dizer, vamos fazer a nossa parte nessa regulação. Civilização, né? Educação em todos os sentidos, da forma mais ampla. Educação, aceitação das diferenças. E em ambiente escolar, a gente pode falar um pouco sobre isso, porque eu acho que o que está acontecendo? As escolas, elas têm que ser um local de proteção. Como é que a gente equipa os nossos professores, diretores de escolas e os alunos para que, de fato, a gente tenha um ambiente? Hoje, muitas escolas também são ambientes que expelem, né? O jovem problema a gente manda para fora. Expulsa da escola. Expulsa da escola. No momento onde os jovens estão sendo expostos, e crianças, desde cedo, à violência. Então, a gente tem que entender primeiro que a exposição à violência, quanto mais nova é a criança, mais impacto isso tem. E você tem impacto... É na primeira infância, né? É na primeira infância, Gabi. Você tem impacto hoje emocional, mas também cognitivo. É assustador ver as pesquisas. Os jovens param ter capacidade de ter empatia. Quando você é exposto à violência de forma muito constante, você não consegue mais distinguir se você está triste ou se você está feliz. As crianças, os adolescentes que passaram por isso na escola, na Raul Brasil agora,
correm esse risco também. Então, isso é super importante dizer, estresse pós-traumático, porque quando acontece algo assim, gente, a gente precisa dar apoio, a gente precisa conseguir entender que o trauma, obviamente, você pode ter uma fobia social, você pode ter problemas de relacionamento, você pode ter absolutamente vontade de não fazer mais nada, uma baita depressão. Não é que todo mundo vai ter, mas pode ter. Evidente, né? Pode ter. Então, desde você conseguir detectar, quer dizer, o professor, óbvio, também não quero mais botar responsabilidade, mais uma responsabilidade do professor, mas precisamos sim, porque o professor vai conseguir detectar esse comportamento antes dele virar um comportamento finalístico, onde a gente perdeu. A gente não pode, tem que disputar cada jovem. Mas aí vem aquele problema lá atrás, o professor tem 3 empregos, o professor não consegue ter um olhar individualizado para o aluno, aí vem todo o nosso nível de educação. Mas tem uma questão que é um pacto, acho que a gente está vendo assim, como a escola também tem sido um ambiente de muito conflito, e o brasileiro é curioso, que fala, brasileiro é cordial. Não, não é cordial, o brasileiro é violento. Foi em algum momento. E por que nós somos também? Vou dizer, a gente evita o conflito. Deixa ele comigo, não vou falar nada. E eu falo, não, gente, bota o conflito na mesa, bota o elefante na mesa, a mesa quebra, mas as pessoas ficam. Então, a gente tem que aprender que mediação de conflito, você ser minha amiga, não quer dizer que eu não posso falar para você o que eu não gosto da nossa relação. Isso só fortalece. Claro, só que a gente não Mas a gente tem esse dedo. Mas isso é uma coisa do comportamento do brasileiro. Depende, porque quando você pensa assim, por que as crianças hoje estão de 0 a 10? Quer dizer, você tem uma escalada da agressividade que você não está ensinando esse passo a passo. É dizer, olha, quando a gente tem uma normalização de que a maneira de resolver conflito é a violência, isso, infelizmente, a gente precisa conversar sério. Quando a gente tem lideranças políticas, lideranças na sociedade, pessoas que têm grande influência, que aceitam a violência como forma de resolução de conflito, que propagam isso também, né? Tem um simbolismo muito grande para toda a sociedade. Uma questão que a gente tem que entender. Segurança não é sinônimo de polícia. A polícia é super importante, mas a segurança, ela começa em casa. E tem toda essa escalada aí de a gente precisar de amplas políticas de prevenção, que nada mais é do que você concentrar nos lugares, nos comportamentos e nas populações de maior risco. A gente está falando áreas urbanas, onde você tem condições precárias, famílias onde as mães geralmente estão sozinhas ali, têm que trabalhar, as crianças ficam numa escola de um turno só. Então, a política social precisa chegar ali, precisa chegar para a família, né? Essa mãe precisa de ajuda, esses meninas precisam de ajuda. Então, assim, vamos ali. Isso é barato, isso é cruzar a informação da saúde, da educação. Isso é falta de vontade política? Eu vou dizer 100%. Hoje a gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento e os lugares que deram a volta, os prefeitos foram absolutamente fundamentais. E está na prefeitura. A gente tem casos no Brasil de cidades que deram a volta? A gente teve estados aqui, a gente teve grandes programas que tinham governadores que fizeram essa transformação. Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, até um pouco dessa experiência no Rio de Janeiro, onde prevenção era um componente muito forte. Então, o governo do estado dizia, prefeitos, eu dou X, mas você tem que entrar com YZ, mas ajudava a determinar qual era as outras políticas públicas. E não tem malabarismo aí, é uma coisa muito simples, é você cruzar dados realmente, saúde, educação, assistência social e chegar nas famílias que mais precisam. É isso, assim, não podemos perder nenhum jovem da escola. Então, redução da evasão escolar é absolutamente importante. Proteção da primeira infância. E entender também que a gente, quanto cidadão, a gente está falando muito do que a gente pode fazer, do papel de cada um. Acho que quando a gente fala de violência, a gente fala também dessa propagação de ódio gratuito que a gente, às vezes, se dispõe na rede social, se expõe. Eu acho que isso também está ligado à violência, porque todo esse medo também surge desses lugares que se propaga tanto ódio, dessa polarização, dessa falta de diálogo que a gente não consegue mais ter. E aí se cria um clima de mais animosidade para que a gente, no medo, tome sempre as piores decisões. Você tocou no ponto que eu acho que é o mais importante hoje. Todo mundo sabe o que pode fazer hoje. Hoje, a gente precisa se informar melhor e parar de botar para frente notícia falsa, parar de achar que o ódio ao outro é algo normal, de destruir pessoas é algo normal. Quem pensa diferente não é seu inimigo. Eu acho que isso é super quem é diferente. Como não aceitar quem pensa diferente de você? Tem que aceitar, tem que conviver, faz parte da nossa democracia. Mas a gente tem que falar isso pra gente também, tá? Sim, mas também exigir que o certo seja feito por quem tem a caneta na mão. Então, acho que a gente também, além de fazer o nosso papel e desarmar o espírito, ir pra escuta, desafio, vai falar com alguém que pensa totalmente diferente, que você não concorda, faça essa conversa, você vai descobrir a humanidade. Não desumanize as pessoas.
pessoas, a gente está Comunicação desumanizando não as violenta. pessoas. Se a gente descobrir que, eu vou dizer assim, desafio para todo mundo tem o mesmo objetivo. Todo mundo na segurança pública quer andar nas ruas sem medo, Claro, quer deixar o filho ir e voltar. Eu acredito. Sonho de consumo. Isso é muito possível. Então, assim, a gente Mas os parte meios do pra chegar mesmo nesse objetivo, objetivo. mas aí é conhecimento, troca e escuta. E, óbvio, tem um poder que a gente tem no governo que é de fazer políticas públicas certas ou erradas. E a gente tem a obrigação também de ter esse diálogo informado E cobrar. e de exigir, porque a gente tem vários poderes na sociedade. Com quem a gente vai ali, em que momento a gente está agora? Está no momento de discussão, por exemplo, em relação à questão do porte de armas no Congresso Nacional. É dizer, deputados e senadores, deputadas e senadoras, vocês não vão permitir que a gente coloque a nossa população nesta linha de frente, olho por olho, dente por dente. Isso não deu certo, gente. Assim, gente, pelo amor de Deus, vamos voltar a que era. A minha frase aqui, bastante já falada algumas vezes, olho por olho, dente por dente, nós acabaremos todos cegos. A gente falou aqui, mas queremos saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo para entrar na conversa com a gente, por favor. Curte, compartilha para chamar mais gente ainda para participar. Toda semana tem vídeo novo, então se inscreve, ativa a notificação que a gente avisa quando o próximo estiver no ar.